Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Cater Infra, o seu podcast de infraestrutura. O podcast Cater Infra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para difundir, disseminar informação sobre infraestrutura e transporte. Então toda semana teremos assuntos novos, gente bacana aqui para conversar com a gente, tá? E hoje vamos falar sobre carreira em engenharia civil. Para falar do assunto, estamos aqui com o sócio-diretor, João Carlos, voltando de férias, e Marcos Zimmer, responsável aqui pela questão de gestão aqui da Cater, de RH, de contratação. Muito bem-vindo aí, Marcos. Muito obrigado, André. Obrigado, João. É um prazer e muito importante esse espaço que a gente está tendo de falar, né, da área de engenharia. Muitas vezes a gente não fala do aspecto humano, né, porque engenheiro se pensa muito em números e a questão humana aqui na Cater já está sendo vista com muito carinho, e isso também a gente quer transparecer também para todo o mercado. De todo mundo que está na engenharia e está pensando em entrar na engenharia. Eu acho que é uma conversa hoje nesse sentido também, para atrair pessoas para esse mundo. No fundo, até chamei a conversa aqui porque é um assunto que a gente tem debatido. Bem, no fundo a gente tem tido dificuldade, né, na verdade, de ter perfis que sejam aderentes, né, que sejam à engenharia. Então acho que a ideia é a gente dar um overview aqui, geral, enfim, e ir se aprofundando, né, alguma coisinha ou outra para mostrar para o pessoal, ó, como que ser um engenheiro não é como ser um engenheiro, na verdade. Como entrar na carreira de engenharia e o que esperar dela, na verdade, né? E para começar, assim, deixar o pessoal na mesma página, né? Assim, o que é carreira, né? Porque a gente vai falar de carreira aqui, acho que a primeira pergunta seria essa, né? Perfeito. Eu acho que carreira ela tem que ser pensada desde o início, né? Antes de a pessoa se definir por uma área, começar a identificar quais são seus próprios interesses. E muitas vezes a gente faz isso com uma idade que não está preparado para esse tipo de decisão, né? 17 anos e aí pensar, tenho que decidir entre medicina, a engenharia e assim por diante. Então, quer dizer, a carreira ela tem que ser pensada como uma coisa que vai, né, passar por toda uma vida. Né? Você quer ser talvez empresário, onde vai entrar essa questão da carreira? Porque é muita dedicação que você tem, muitos problemas. Eu acho que temos hoje também uma moda que se fala que as pessoas têm que viver felizes e viver com um grau de felicidade como se felicidade fosse alguma coisa com objetivo a ser atingido. Né? E é só um estado que se passa. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala em carreira, a gente fala, né, de perrengues, a gente fala de muitos dissabores que vão acontecer, frustrações, mas também todo o potencial de satisfação de uma vida profissional bem feita, bem organizada, onde você tem uma alta empregabilidade e você vai propiciar, por exemplo, uma vida feliz para sua família. Então, quando a gente fala pensar em carreira, é todo esse processo que está em volta, né? Desde o início e olhando para todo mundo que está à sua volta, pais, todo mundo que está envolvido, né, na vida das pessoas. Acho que a gente até tem dificuldade mesmo, né? Porque você vai definir uma carreira com 17 anos e você vai definir um negócio a longo prazo. No fundo, você não tem isso daí. Então talvez você goste de alguma coisa no começo, né? Vou falar meu caso, eu gostava. E aí você vai mudando ao longo da sua evolução, né? Isso também faz parte da carreira, né? Você não é tipo, você vai lá, escolhe um negócio no começo, você tem que obrigatoriamente seguir o resto da vida aquilo lá. É mutável, né? É mutável, a gente vai ter que diferenciar, porque tem momentos, tem semanas que acaba e você fala, não quero mais fazer isso. Mas não quer dizer que é de verdade isso, né? Uhum. Só porque foi uma semana do cão. Tipo essa semana aqui, né? Foi tiro de porrada e bomba, né? Tipo isso. Essa hora você fala, putz, por que eu não pensei em outra vida, em outra opção e assim por diante? Mas aí entra essa questão, né? Que às vezes a pessoa está entrando e ela pode eventualmente descobrir que o interesse dela é outro.
né? E ela vai ter que desembarcar dessa carreira para abraçar uma outra e que não é fácil. Então, assim, se a pessoa errar, se ela perceber que os interesses não batem e que não vai, melhor tomar uma decisão mais rápido possível para admitir o erro e voltar atrás o quanto antes, né? Então, assim, esse é um aspecto fundamental quando a gente pensa em carreira. Admite que errou, passa a régua, começa de novo o mais rápido possível, né? Senão a gente vai ver pessoas reiniciando a carreira aos 40 anos. O mercado tem muito mais dificuldade de absorver uma pessoa nesse sentido. Então, é muito mais fácil entender, por exemplo, uma pessoa que está se formando aos seus 28, né? O mercado ainda tem uma facilidade muito mais fácil de reabsorver esse profissional. E quando a gente fala em engenheiro, e eu falo porque a gente é muito focado na técnica, né? Então, vamos ter formação, vamos fazer curso, pá. E a gente pensa pouco na questão comportamental. Como que é essa diferença, assim? Como você vê essa diferença de comportamento e técnica? Pois é. Geralmente a pessoa que escolhe a engenharia é porque ela ia bem nas matérias exatas, né? Bem problema. Bem o meu caso. Fala, não sei o que eu fiz, mas como eu gosto de matemática, química e física, que sobra, né? Engenharia, né? Então... porque a engenharia é muito ampla, né? As faculdades de engenharia, o pessoal sempre, quando eu prestei vestibular, né? Estou interrompendo o Marcos, mas quando eu prestei vestibular era bem assim, se você gosta de exatas, vai bem. Eu gostava, não é que eu gostava, eu ia muito bem física, matemática, química não tanto, mas eu ia bem também. Mas física e matemática era muito bom. E aí, então engenharia. Aí, depois que você vai fazer engenharia, aí eu passei em civil. Nem era minha primeira opção. Minha primeira opção era mecatrônica. Pra você ter ideia. Mas mecatrônica era concorridíssima, tinha 60 vagas, era muito difícil entrar. E eu fui fazer civil e tal, legal. Enfim. Mas o leque de opções que você tem com o diploma de engenharia, ainda se for uma faculdade de renome, você pode trabalhar numa multinacional, numa auditoria, numa construtora, num projeto, mercado financeiro, num banco. Né? Muitos vão para banco. Mercado financeiro absorve muito. Exato. Então, como abrir um leque muito grande, então é como se você ganhasse mais 5 anos para você se estudar, tal, ver como é que aquelas aprendizados que você tem na faculdade se encaixariam, né? E aí você escolheria ou o mercado te escolheria, né? Para uma opção mais, vamos dizer assim, aceitável no seu perfil. Mas fala aí, Marcos, desculpa te interromper, cara. Isso, assim, dar tempo para a pessoa descobrir os seus próprios interesses é fundamental. Então, se você ganha esse tempo, mesmo formado, é importante você ter mais tempo para se conhecer. Então, assim, esse é fundamental. Então, quando a gente fala na questão comportamental, gigantescamente tem a ver com seus próprios interesses. Então, assim, se você percebe ou se tem interesse ou porque tem uma necessidade de trabalhar a questão de negociação, comunicação, dá tempo da pessoa se preparar para isso. Porque tem pessoas que têm isso muito mais inato e algumas percebem, por exemplo, que tem uma necessidade. Então, eu vou até comentar um aspecto meu, por exemplo. Eu sempre fui um cara introspectivo, né? E aí, o tipo de carreira que eu estava indo, eu percebi que, eu preciso ser uma pessoa boa na parte de comunicação, em negociação. Cara, então assim, foi difícil, foi tirar, leite de pedra. Por quê? Eu sou um cara que adoro ficar quietinho no meu canto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou me fechar, posso trabalhar, posso lidar com meus pensamentos e com foco e assim por diante. Mas não foi isso que eu escolhi para mim, né? Eu sou obrigado a ser um bom comunicador, a trabalhar com a comunicação. Então, assim, pelas escolhas que eu fiz, pelos interesses de carreira que eu fiz, eu precisei desenvolver uma competência comportamental. Que é o chamado sair da zona de conforto.
Isso aí é tirar completamente a pessoa da zona de conforto, né? Então, quer dizer, é dar treinamento, é ficar na frente das pessoas, é ser influente em fazer leitura de pessoas, de cenários. Então, quer dizer, tudo isso foi um aspecto que eu tive que me desenvolver, que é aspectos, por exemplo, que toda pessoa que assume cargos de liderança, e muitos engenheiros, hoje a engenharia, pelo que eu sei, tem desenvolvido a parte de liderança, aspectos mais comportamentais. Antes eram só questões muito técnicas e hoje está partindo para esse lado. Mas em algum momento da carreira, a pessoa vai ter que escolher ficar só no técnico ou acabar escolhendo uma área de gestão. E se ela escolher a área de gestão, ela vai ter que desenvolver muitos aspectos comportamentais que vão ser fundamentais para ela. Então, assim, quanto mais ela for para o técnico, menos a questão de comportamental vai ser impactante, importante na vida, na carreira profissional, dos resultados profissionais. Quanto mais focado em gestão, mais a questão comportamental vai ser fundamental. Mas o comportamento serve para os dois, né, na verdade. Então, assim, como que o cara treina esse comportamento dele, né? Porque, no fundo, ele precisa, mesmo que o cara seja técnico, ele precisa participar de uma reunião, ele precisa, né, falar com um cliente, com um fornecedor, e ele vai precisar de uma bagagem comportamental, né? Como que ele desenvolve isso? O que acontece é que a maioria das pessoas vai resistir o quanto ela puder de se desenvolver nesses aspectos, porque vão sempre jogar a bandeira de que somos técnicos, até que para que se desenvolva na carreira, ela vai começar a perceber que se ela não tratar isso, se ela não colocar isso como prioridade, não vai acontecer. Né? Então, assim, a vida, ou os profissionais, os líderes, vão exigindo daquela pessoa alguma coisa que ela vai tentando evitar até o ponto de perceber de que aquilo é o teto que ela vai ter na vida, na carreira, e se ela quiser ir além, ela vai ter que se desenvolver. Quando ela entende isso, ela se abre para pedir ajuda, aí ela vai buscar, sei lá, uma terapia, um coach, vai procurar o líder, vai pedir ajuda para falar, eu sei que eu preciso e eu não sei de onde eu tiro isso. Como é que eu posso fazer? Como é que você me ajuda? Então, assim, é fundamental a abertura, né? Não adianta obrigarmos. Isso é uma escolha pessoal. Ela vai ter que descobrir isso, essa escolha pessoal vai vir a acontecer por conta da própria vida, da própria carreira e para onde ela quer ir. Então, a partir do momento que ela se abre, o mercado está aí com milhares de possibilidades de ajuda para ela se desenvolver. Então, assim, o primeiro aspecto é lidar com as resistências que ela tem. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, o John Kotter, que é um dos maiores especialistas em processo de mudança focado na parte de organizações, ele separa processo de mudança. Como é que ele separa isso? Então, mudanças que são obrigatórias, como aconteceu com pandemia, como aconteceu com mercados que sobem e descem, coisas desse tipo. Então, o ajuste é meio que obrigatório, não tem opção. Mas quando uma empresa se propõe a fazer uma mudança, modelo de gestão, qualquer mudança que ela se propõe a fazer, a probabilidade, né, de, mesmo investindo, comunicando todo mundo, de dar certo, é de menos de 10%. Então, assim, trabalhar processo de mudança é um processo extremamente complexo, difícil e lida com resistências muito grandes, internas e externas. Então, quando uma pessoa precisa e está se dispondo a mudar, a chance é de 10%. Então, se ela não tiver disposta, se ela não quiser, é zero. Então, assim, enquanto ela não se abrir para isso, enquanto ela não estiver disposta, nenhuma chance de acontecer. Então, assim, para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo aqui, e o cara quer entrar na área de engenharia, né? Então, assim, ele não precisa tomar medidas antes de entrar na área. Ele pode estudar a parte técnica, que ele vai aprender na faculdade, e ao longo, né, ele inserido no mercado, ele vai se desenvolvendo e vai vendo para onde que ele quer ir. É isso.
É isso aí. E a partir disso, ele vai percebendo que ele está sendo exigido e ele não está dando conta, e até a hora que ele vale, beleza, é comigo, se eu quero atingir esse objetivo, eu preciso lidar com isso. Ele se abre para isso, ele se convence de que precisa disso e ele vai atrás. A partir daí, passa a ter uma chance de 10%. Tá, entendi. E questão, você é psicólogo também, né? Sim. E na questão de psicologia, né? Tem alguma coisa que a psicologia pode trazer pra gente, para os engenheiros ou para quem quer entrar, que ajuda nisso daí? O que acontece? A própria psicologia, ela ajuda a pessoa a tomar consciência. O problema é que muitas vezes a pessoa demora para chegar na terapia. A gente brinca que até a pessoa buscar a terapia, ela já foi em tudo que é possibilidade de cartomante, passa por... ela vai buscar ajuda em tudo que é lugar, menos na terapia. Então, o que a terapia faz é ajudar a pessoa a perceber quais são as resistências que ela tem, porque ela está se impedindo de correr de verdade atrás do próprio sonho, o que está bloqueando ela de correr atrás dos próprios objetivos. Então, isso vai ajudar a tornar muito mais claro e ela perceber as responsabilidades que ela jogava para o outro, e ela vai perceber que a responsabilidade até única e exclusivamente era dela mesma. Então, isso gera uma certa dor, um nível de desconforto altíssimo. Mas ele é fundamental para ajudar a pessoa a sair do nível de resistência e partir para o processo de mudança. Então, assim, o que se faz é ajudar a pessoa a ficar extremamente incomodada com a complacência que ela tem com ela mesma, com o nível de preguiça, o nível de procrastinação que ela tem. Então, ela vai ficando... tudo que ela jogava a culpa é do André, a culpa é do João, a culpa é de Deus. Dela não. Uhum. A gente volta e vai evidenciando, ajudando ela a perceber que só ela que está trabalhando contra. Então, é nesse sentido, trazer a pessoa para um nível de consciência e desconforto até o processo de mudança começar a acontecer. Isso acelera, isso aumenta gigantescamente a possibilidade de sair dos benditos 10% e fazer a mudança acontecer. Tá. E você já está aqui, né? Quais são as competências que você acha que tem que ter alguém, né, para começar a trabalhar numa área de engenharia? Não estamos falando de competência técnica aqui, porque, né, mas competência comportamental. Ok. Bom, considerando que aqui, né, nós temos uma obrigatoriedade com questão de tempo, né? Os clientes eles precisam entregar no tempo, que senão vai ter prejuízo, multas e assim por diante. Eu acho que a questão do comprometimento é uma das questões mais complexas e é uma questão comportamental, né? Porque tem a ver com quanto a pessoa é capaz de assumir a responsabilidade sobre a palavra que ela deu. Uhum. Então, assim, nesse sentido, me parece que é uma das competências mais complexas de serem feitas. Por quê? Porque eu vou estar sempre evitando me comprometer, eu vou estar sempre tentando fugir da responsabilidade. Esse é um dos aspectos, né, muito comuns que a gente tem. Então, acho que é algo que também mais vai diferenciar sempre aqui dentro. Isso é uma coisa muito comum que a gente observa. Em algumas situações a gente pega algumas pessoas aqui, né? E fala assim, tem tal tarefa que é assim, assim, assado. Quantos dias você precisa? Aí dá aqueles prazos assim absurdos. Tipo, um negócio que dá pra fazer em 3 dias, fala 2 semanas. Então assim, a gente já percebe. Aí você vê que a pessoa, ela é nível 0 de pressão, de comprometimento. Nível 0 não, mas assim, é a pessoa que não quer dar a palavra, falando, não, vou entregar isso no dia tal, assim, assado, tal. E isso é bem típico de projetista, assim, o pessoal dá uns prazos meio bem alargados mesmo, que é para não ter cobrança, gente pedindo para entregar, tal, e aí tem que ter também o lado do cliente, que o cliente não aceita qualquer prazo também, né? Mas vamos lá, Marcos.
E é também um aspecto, por exemplo, de organização, porque eventualmente ele pode também não conseguir entregar antes daquilo, mas ele vai precisar evidenciar para você de que ele está fazendo tal projeto, tantas horas, tantos Exato. dias, né? Então, se ele conseguir, né, mostrar para você, dá a chance de você chegar para ele e falar, beleza, vamos lá, concordo com esses números, mas qual é a prioridade? Este é o prioritário ou este não é, e assim por diante. Então, quando não quer abrir dessa forma, simplesmente joga lá para frente, joga um número e a gente não tem da onde tirar. E é importante até as pessoas, às vezes, a gente fala assim, de prazo e tal, que a gente tem noção do tempo que demora, a gente sabe fazer as coisas, né? E é até importante porque muitas vezes é uma forma da pessoa pensar, puta, ó, eu prometi pro João que ia fazer isso em 4 dias. Cara, se atrasar um dia, assim, um pouco lá, tudo bem. A gente briga pra ter prazo, pra ter comprometimento com prazo, mas a gente entende, né? Mas é importante pra pessoa entender o tipo de coisa que é o seguinte, você tem uma tarefa pra fazer, se tem o colega lá que tá te atrapalhando, que tá falando outras coisas, que zum, tal, conversinha, você não vai conseguir atender o prazo. Aí depois não... Então, assim, foco na sua tarefa, no que foi pedido para você fazer. Não perder o foco no que é importante, no que foi combinado, né? Então, acho que isso... Aí tem tudo a ver com o hiperfoco lá que você fala tanto lá do livro. Lá. O André agora, daqui a pouco ele vai dar um teaser aqui só sobre o hiperfoco. Não, mas até pegando o gancho do João, porque no fundo você falou do comprometimento, né? E aí o João falou de pressão. Pressão entra na conta aí? É um fator de comportamento também? De aguentar pressão ou não? Esse é o bendito da resiliência, né? O quanto a pessoa... E a questão da resiliência é uma coisa engraçada, né? Porque é uma coisa que a pessoa vai... Algumas pessoas funcionam através da pressão e algumas pessoas espanam pela questão de pressão. Então, aí entra o aspecto da liderança, de perceber quem é quem, se eu dou ou não pressão, ou seja, não dá para fazer o mesmo movimento em todas as pessoas, porque tem pessoas que com pressão tiram o seu melhor e tem pessoas que com pressão entregam os pontos. Então, quer dizer, a qualidade do trabalho cai, entram em situação de medo, porque tudo tem a ver, bendito do sistema límbico, que ele entra em que aspecto? Quando a pessoa fica com medo, então se a pessoa recebe pressão, né, e fala, beleza, vou fazer, mas tem pessoas que entram na pressão e entram com medo. Não vou conseguir, não vou dar certo, mas às vezes tem problema de autoestima e assim por diante. Quando recebem a pressão, elas entram no medo. Entrou no medo, ela para de pensar. Por quê? Porque ela vai atuar... Entra em pânico, né? Entra em pânico. Né? Então, o sistema pré-frontal do cérebro é capaz de tomar decisões, é a parte mais complexa do cérebro, onde tem as tomadas de decisões mais importantes, e é justamente essa que, com medo, ela desliga. E aí sobra só respostas de fuga ou de ataque. Uhum. E aí, quer dizer, a pessoa basicamente emburreceu e aí, quer dizer, não te entrega mais com qualidade. Então, realmente a gente precisa entender como é que são as pessoas e falar, eu tenho que... Para umas eu dou pressão, para outras eu preciso conversar, eu preciso ter outros métodos de conseguir o resultado através dela. Mas quando a gente fala então de comprometimento, ele se dá a partir do ponto onde vamos ali, vamos dizer, como você falou, pode ser que dê um atraso. Onde está o comprometimento na questão do atraso? Avisar que vai atrasar. Claro. E ver que a pessoa está se empenhando para entregar a tarefa, está com uma dificuldade X, Y, que é normal. E levanta a mão. E levanta a mão e fala, puta, me enrolei nisso daqui, perdi mais tempo do que eu imaginei. Então, assim, a gente mede o comprometimento não só com a questão da entrega, né? Mas é o nível de comprometimento que ela tem com a entrega, inclusive quando aparece um cliente e pede uma coisa a mais que não estava prevista. Sim. E tudo mais que às vezes tem que aumentar o tempo. E assim, especificamente no nosso caso, né, já entrando um pouco mais...
A gente faz projeto de engenharia e tal, então são coisas assim que são complexas. Complexas no sentido, eu posso chegar pro Peter e falar assim, puta, meu, esse projeto aqui vai demorar 2 dias para fazer. Daí, de repente, eu vou lá e consigo fazer mais rápido. Ou, às vezes, eu falo que vai demorar 2 dias e levo 4. Por quê? O projeto de engenharia, a gente começa a pensar, vai ver o local, né, uma rodovia, uma implantação. Então, tem N fatores que, quando a gente pensa assim num prazo, a gente não tem nem conhecimento do que a gente vai ver, né? É diferente você pegar e falar, não, só uma parede. Aí o cara pega e fala, não, eu faço tantos metros por dia e tal. Beleza, o cara tem uma noção. Então, o projeto de engenharia é como se fosse uma obra de arte, vamos dizer assim. A gente tem que pensar em tantas ponderações, tantos fatores, que não é raro você se atrasar, se enrolar, né? É comum até. E a gente só tem que ser claro, né? De buscar uma meta, né? Não pode somente ser o Deus dará. Se você não se concentrar no que você está fazendo, que é o tal do hiperfoco aí, cara, sai tudo errado. Aí, erros de concepção. Logo no começo do projeto, depois sai toda a solução, tudo foi detalhado em cima de um negócio mal pensado, então vai jogar a maior parte fora, só perdeu tempo. Então, realmente não é, engenharia assim não é simples, né? No fundo nem é hiperfoco, né? É foco, porque hiperfoco vai além, né? Mas o que o Marcos explicou, e vê se eu entendi direito, é assim, cada pessoa ou ela vai aceitar mais ou menos pressão. Então, hoje o pessoal dá muito valor para a questão que eles chamam de resiliência. E eu vou até dar um insight aqui, porque resiliência, na verdade, é um termo que saiu da engenharia, né? E aí outro dia eu vi... Se popularizou, né? Todo mundo hoje fala resiliência. E aí todo mundo fala resiliência. E aí outro dia eu vi um pessoal falando assim, resiliência é o cara que, tipo, ele recebe porrada, e aí ele absorve a porrada, e depois, né, volta pro mesmo estado. E aí eu tava pensando no termo resiliente, porque, na verdade, o que o cara falou... Se o cara recebe porrada, né, recebe pressão, e ele ele absorve, depois volta pro mesmo ponto, isso daí ele não é resiliência, isso daí é elasticidade. Isso daí é Hulk. Porque a resiliência, na verdade, é quando você tem a pressão, né, no fundo, em termos de engenharia, você pressiona alguma coisa, ela vai deformar, ela volta nunca pro mesmo estado. Ela tem um acúmulo, ela tem uma deformação que a gente chama de deformação permanente, vai. E o cara que é resiliente, né, no meu conceito de resiliência, o cara, ele recebe porrada, ele absorve muito, só que ele cresce um pouco nisso daí, sempre. E aí o cara vai estar cada vez mais resiliente. Você concorda com isso? Perfeitamente. Isso é experiência, né? Isso então, vai sobrevivendo, vai se tornando mais experiente, e a cada vez que ele se depara com uma situação parecida, ele tem muito mais background, né? Tem muito mais base, muito mais ferramentas para lidar com aquela circunstância. A partir daquilo, ela lida de uma forma muito melhor, com muito mais velocidade, então ela vai adquirindo habilidade, o famoso chá, né? que não é mais só o conhecimento, né? Mas é a experiência que vai se somando a isso, e a partir dessa questão, ela, sem dúvida, se torna maior. Então a resiliência pode ser conquistada também, não é questão da pessoa ser ou não. Ela pode ir trabalhando isso e sendo mais flexível, se moldando mais em algumas situações. Ou você acha que isso não é trabalhável? Completamente trabalhável. Então, por exemplo, vamos pensar em pessoas que têm forte ansiedade. Né? E provavelmente quando eu falo isso, tem milhares de pessoas que estão nos ouvindo que têm problema de ansiedade. Hoje em dia, acho que é a síndrome da moda aí, né? A ansiedade, né? Então, assim, como adquirir mais competências, ser resiliente e lidar com a nossa ansiedade, que atrapalha, teoricamente, a capacidade de absorção, de aprendizado, de manter foco. A ansiedade é um tremendo de um inimigo, né, do desenvolvimento das pessoas. Né? Então, como é que ela lida com esse tipo de circunstância? Profundo autoconhecimento, entender quais são as fontes que estão provocando a sua ansiedade. Né?
sempre vai estar relacionada a questões emocionais, né? Geralmente, baixa estima. Então, assim, quando você vai, né, descobrindo ali qual é a causa básica, geralmente está relacionada a questões de autoestima. Então, se você for buscar, mais uma vez, a terapia, se você for ir descobrindo, né, como é que cada circunstância que você está vivendo, às vezes com um diário, né, cada situação te remete a uma sensação, né? A gente fala de gatilhos, né? Então, entra em gatilho de ansiedade e aí eu começo a perder meu foco, tenho dificuldade de aprendizado e assim por diante, não vou ter resiliência, não vou ter mais novas competências. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir maneiras, que pode ser com esporte, pode ser com meditação, pode ser com leituras, com, né, Um hobby. com hobbies, que vão ajudando a pessoa a conseguir sair desse estado de ansiedade e saber o seguinte: eu entrei no estado de ansiedade, primeiro, descobrir como é que eu consigo sair do estado de ansiedade. E se eu for descobrindo as causas, eu vou acabar não entrando mais no processo de ansiedade. Então, assim, são 2 tipos de tratamentos diferentes. Ir diretamente na causa, que evita a consequência, que seria a questão da ansiedade. Se eu não conseguir ainda lidar com a causa, eu preciso perceber que eu entro em estado de ansiedade, porque que vai perder a minha capacidade. Eu vou lidar com o quê? Como eu saio desse estado. Isso significa, muitas vezes, eu tenho que levantar da mesa. Eu preciso ir tomar uma água, jogar uma água no rosto. Eu preciso, tomar um café. Saio desse estado de ansiedade, calmei, beleza. Volta para o foco. Então, assim, você tem que se reorganizar, você tem que sair daquele estado, você tem que encontrar maneiras, que às vezes, pode ser, vai ali no banheiro e faz 10 flexões. Você saiu daquele estado, saiu da ansiedade, aí você volta e trabalha. Então, assim, esse é um aspecto de alguma maneira comportamental de voltar para o aprendizado, para a capacidade, mesmo quando eu entro em estados, por exemplo, que me tirariam completamente e que eu me perderia, que eu ficaria por um tempão ali, só, como diz a minha filha de 14 anos, brisando. Filha também ensina muita palavra nova. E nesse aspecto de ansiedade, porque hoje, assim, no fundo, se você pegar... Bem, eu comecei na época da prancheta lá na engenharia, né? Então, claro que depois eu já fui para o AutoCAD, assim. No fundo, a gente tem visto no mundo cada vez coisas que tem que ser feito mais rápido. Tem muita informação. Essa geração que vem, ela assim, pelo menos que eu sinto, né? É até difícil, às vezes de acompanhar, né? Porque eles querem o resultado rápido, né? Então, e aí o cliente quer rápido. Toda essa coisa que a gente está tendo no mundo, né? Que assim, cada vez a gente está tendo processo mais rápido, produtos mais rápido, tudo mais rápido. E muita informação. Isso também contribui muito para a questão da ansiedade, né? Sim. E fora isso, o cara tem que pegar e ter foco. Como que o cara... Ele tem que ter essa autogestão muito bem clara na cabeça dele. E né? ter foco num mundo que hoje você tem uma gama de coisas para tirar o seu foco. Sim. É o WhatsApp, é YouTube, é Spotify. A ferramenta para tirar o seu foco não falta. Né? Cara, existe um aspecto que a gente às vezes tem que saber quais são nossos limites, por exemplo. Empresas que gastam milhões e milhões para atrair o nosso foco e prender o nosso foco, eles não podem ser tratados na brincadeira. Então, ninguém é imune. Né? Uhum. Então, assim, precisa estabelecer limites e se manter distante e dar alguns horários para a gente fazer isso, de olhar para um Instagram, olhar para uma ferramenta como essa. Por quê? Se você olha para um material desse, passa uma hora e a gente nem viu. Nem percebe. Nem percebe. Então, ele consome absurdamente a nossa atenção. Então, ninguém é imune. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Então, a gente tem o quê? Que, no máximo, gerenciar uma coisa como essa. Tá?
E não existe almoço grátis. Ninguém vai chegar e fazer as coisas tão rápido, sem automação e sem muito conhecimento. Então, assim, ferramentas de automação vão entrar nesse sentido, a tecnologia está aí, mas também não é gratuita, ela precisa de muito estudo para ser bem implementada, e o aspecto, por exemplo, de ganhar o nível de conhecimento para ser realmente rápido, porque senão só vai aumentar o nosso nível de frustração, porque eu quero tudo rápido, mas eu não sei fazer. E aí o que eu faço? Eu nem me esforço. E eu estou vendo, sei lá, uma quantidade imensa de pessoas que se forma pelo WhatsApp, que se forma pelo Instagram, que basicamente só leu o título e acha que já sabe alguma coisa. Mas daí você fala, bom, então faça. Não faz. Não é capaz. Aí começa a procurar no Google e no YouTube, não sei o quê, mas não consegue fazer. Mas não consegue fazer. Então, assim, se você realmente quiser ser competente numa determinada área, você vai ter que abrir mão de toda essa concorrência de atenção, focar em alguma coisa, e aí entra a questão de carreira. Focar na sua carreira, focar nos conhecimentos que você quer adquirir, colocar como prioridade e saber que vai levar tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. Não é um final de semana. São anos. Eu acho que isso é a grande questão aí, até a próxima pergunta, porque assim, no fundo, essa nova geração que está vindo, já está aqui na verdade, não é que está vindo, mas está aqui, né? Que é tudo, eles têm outra dinâmica, né, na verdade, né? E tem toda essa concorrência aí, igual você falou, ninguém é bobinho, né? Ninguém vai lá tirar sua atenção porque, né, eles querem atenção por outros motivos, né? E aí você tinha comentado, primeiro, comprometimento, aí depois a gente falou de resiliência, né? Foco, né? Eu acho que é importante, no fundo, foco para o que você quiser fazer na vida, né? Você ter foco para alguma coisa. O hiperfoco é quando você só fica no negócio, na verdade, você não vê mais nada, né? Então, enfim. Que seria? Tem mais comportamentos que seriam, né? Pra gente direcionar a galera, falar, galera, tem mais comportamentos que são importantes ou você vê só esses comportamentos como sendo os ideais, assim? Acho que eu vou responder essa pergunta de uma maneira um pouquinho mais ampla. Se eu me perder, não, por favor, se eu perder o foco, vocês trazem eu de volta. Não, é que a pergunta é bem ampla também, né? Quando a gente começa a falar essa coisa meio de humanas, assim, né? Engenheiro falando de humanas. Não, abre muito o leque, né? Mas fala aí. Então, assim, vamos pensar no que é a liberdade, né? Vamos pensar na liberdade de quando a pessoa pode ir para escolher qualquer carreira, ela pode ficar no Brasil, ela pode ir para fora, ela pode... quanto maior a liberdade, maiores são as possibilidades. Todas as vezes que a gente decide por um caminho, todas as outras opções morrem. Tá? Então, assim, a capacidade da pessoa, né, de ser capaz de tomar essas decisões e abrir mão de todas as outras possibilidades, abrir mão da liberdade, né? Então, quer dizer, tem muita gente que tem medo da frustração de escolher e se não for bom? E se eu não gostar dessa carreira que eu vou fazer? Se essa porta que eu entrar não for a ideal? E uma vez assim... não tem uma informação, tudo que vai acontecer se eu abrir essa porta, vai acontecer tudo isso. Não, desculpa. Não tem. Só vai saber vivenciando. Então, assim, quando eu vou tomando as minhas escolhas, eu vou limitando uma série de possibilidades. Quando, então, a gente fala de foco, a gente está abrindo bastante mão de todas as outras possibilidades que a gente tem, né? Foi engraçado que essa semana teve uma pessoa que eu estava trazendo aqui, conversando para a questão de estágio, e no meio da conversa com ela, eu cheguei e falei, você sabe que essa é uma área, né, a área rodoviária, é uma área tão ampla, tão gigante, que uma única disciplina daqui você vai ter
toda uma carreira a ser seguida, provavelmente para uma vida inteira. Porque eu falei isso, a menina saiu do processo. Acredita que ela chegou e falou, meu Deus, me dá um final de semana para pensar. Eu não estava pensando numa coisa de compromisso de vida, era só um estágio. Você tá assustando, né, pessoal, Marcos? E aí, de repente, ela sumiu. Engraçado, né? Né? Então, assim, às vezes a pessoa não percebe como cada estágio e cada decisão que você toma, as outras possibilidades somem. Então, quer dizer, você precisa entender quais são as suas prioridades de vida, saber o que é importante para você e saber que você vai abrir mão das outras possibilidades que talvez você gostasse também. Desculpa te interromper, mas eu lembro que eu estava na faculdade ainda, me formando assim, e saiu um jornalzinho lá da faculdade, lá da Poli, e eu tinha um professor lá da elétrica, ele estava falando, ele falou assim, hoje em dia, isso 2000, 2001, por aí, hoje em dia o nosso mercado está muito segmentado, já era naquela época, assim, da pessoa ser especializada, como você falou, num negócio bem delimitado, assim, né? Então, por exemplo, tem gente aqui que é especialista em drenagem de rodovia. Tem gente dentro da drenagem da rodovia que é muito bom para fazer perfil de bueiro lá, drenagem profunda. Tem gente que é muito bom para delimitar a bacia. Tem gente que faz a superficial, que faz os Excel lá, que monta tudo. Então, é engraçado isso, né? Então, assim, dentro da engenharia civil, dentro da engenharia, o cara faz civil, vai trabalhar com transporte, com drenagem. Dentro da drenagem, ele ainda acha um nicho naquilo que ele é muito bom. Não quer dizer que ele não consiga fazer outras coisas, mas aquilo lá ele faz melhor do que os outros. RecRas, tem gente que... RecRas é um simulador para definir vão de ponte. Tem gente que adora mexer com isso, faz super bem, conhece de cabo a rabo, enfim. Tem gente que é muito boa em hidrologia, montar equação de chuva. Eu tô falando de drenagem aqui, que é uma coisa mais... Enfim. Mas por que eu tô falando isso? Aí esse professor da Poli lá, ele pegou e falou assim no jornalzinho, eu lembro disso até hoje. Na minha época... Era mais fácil você, quando você tinha uns 30, 40 anos, era mais fácil você mudar de emprego do que mudar de esposa. Hoje em dia é mais fácil você mudar de esposa do que mudar de emprego. Porque a sociedade mudou muito, né? Então é engraçado, a gente vai traçando um caminho dentro da área de atuação que você fica tão especializado no negócio que você não consegue... Não é que não consegue... Cara, o mercado te paga bem para fazer aquilo. Aí para você começar uma outra área, você vai perder muito seu valor de mercado, né? Muito sua remuneração, né? E por outro lado, os relacionamentos amorosos parece que estão cada vez mais volúveis, né? As pessoas se separam com muita facilidade. Mas é só uma constatação, uma divagação aqui, uma brincadeira. Mas é como o mundo mudou muito mesmo, né? Pois é. Mudou tanto, né? E provavelmente quando você contou isso, também um monte de gente desistiu da drenagem, viu? Você também pode ter sido responsável por muitas pessoas terem... Não, a drenagem é legal, pô. Eu mesmo já fiz muita drenagem na minha vida. Eu não tenho nada contra, não. Mas a gente está falando também do nível de comprometimento que a gente precisa ter. Né? E esse é um aspecto, né? Cada uma das carreiras, o nível de comprometimento que você vai precisar se doar para aquilo, né? E relacionamento também tem muita doação, né? Claro. Eu falo assim que no fundo, até o fato de você fazer uma engenharia é um comprometimento. Porque se você não tiver foco, se você não se dedicar, você não sai da faculdade, você fica lá você anos. Não se forma. Então assim, o cara é determinado, eu fico pensando assim, o cara é determinado para fazer engenharia de exatas, né? E aí, ele vai entrar no mercado de trabalho. E aí outro dia eu ouvi um negócio que foi engraçadíssimo. Né? Engraçadíssimo no sentido assim, tinha um cara reclamando no Instagram lá, que ele falou, pô, eu tenho mestrado, tenho não sei o que, e, não consigo, ninguém consegue me contratar. Aí um cara embaixo escreveu assim, eu falei, mal sabe ele que ele vai ser contratado pela técnica e ser demitido pelo comportamento. Então, assim, e isso a gente tem visto muito aqui na Catra, porque assim, questão técnica, cara, assim, a gente, além de ensinar, a gente tem gente muito competente. Então,
Só que o comportamento, né, na verdade, que de fato machuca, né? E isso assim, eu acho que a dor, né, tanto de quem está buscando a questão de carreira, como a gente que está contratando, né, enfim. Esse é um fator, para mim, primordial, né, na verdade. Pois é. E eu acho que a questão da carreira não acontece mais demissões porque investiu-se tanto para formar aquela pessoa tecnicamente que você fica na dúvida. Será que eu mando só pela questão comportamental? Porque foram, né, anos e anos de dedicação da empresa como um todo investindo naquela pessoa. Mas é com muita dor, né, com muito investimento para ser jogado fora que você acaba demitindo pela questão comportamental. Então, assim, é muito sério. Por isso que a gente tem que estar sempre nos aprimorando na capacidade de perceber, de tomar ações no sentido de desenvolver a pessoa na questão comportamental, mas se isso também não acontecer, porque a estatística e também é uma questão pessoal, uma decisão pessoal, se ela não quer, a gente precisa tomar uma decisão de desligar, porque gastar mais energia, mais investimento para tomar a mesma decisão mais lá na frente depois de gastar mais ainda. Por quê? Porque este um aspecto muito complexo, né? E você acha que no fundo a gente só falou do pessoal, né? Mas assim, os líderes têm dedo nisso também? Porque assim, no fundo, o pessoal fala que um bom líder, ele lida com qualquer um, né? Isso você acha que tem também dedo? A estatística, né, que a gente tem é que a corporação, né, a cultura da empresa, ela é responsável, né, por somente até 20% dos motivos da pessoa ficar ou sair da empresa. 80% está ligado diretamente ao líder. Então, a liderança direta tem um fator primordial na retenção ou no caso Cara, isso é verdade. A gente já presenciou muito essa situação. Não, acho que aqui na Cater a gente ainda tenta se polir um pouco nesse sentido, assim, mas a gente já viu muita empresa, assim, que é engraçado, ou 8 ou 80, assim, ou a pessoa vai trabalhar com um determinado chefe e não fica nem um mês na empresa e vai embora, porque já vê que, não tem futuro aqui, ou era aquilo que ela queria, do tipo assim, eu queria ficar aqui quietinho no meu canto, foi uma coisinha simples e tal, e acaba ficando. É engraçado, mas é muito por causa da chefia imediata mesmo. Quando o cara vê que com esse cara aqui não vou ter futuro, a pessoa brocha de um jeito que ou vai embora ou ela fica brochada, vamos dizer assim. A gente vai cortar essa frase. Né? Fala de outro jeito aí. Depois você faz uma inteligência artificial aí, muda o brochada. Mas é engraçado, né? É bem assim. Quer dizer, então, no fundo, a gente tá falando de quem quer entrar na engenharia, mas assim, então os líderes da engenharia também tem que se desenvolver, né? Porque a gente foi criado, foi forjado, né, na técnica e a gente esqueceu da parte, né, de gestão, principalmente de pessoas. Isso, eu falo por mim, porque assim, ao longo do tempo eu fui aprendendo, né? E mesmo assim, então tem muito se aprender ainda. Então, os líderes também têm que passar por um processo de... Cara, a liderança, todo mundo diz que não tem tempo para liderança. Então, assim, é importante a gente pensar de que as ações de liderança, elas são extremamente rápidas e devem ser eficazes dentro do que? Se você analisa cenário bem, se o líder, né, consegue analisar o cenário e analisar a pessoa, ele vai fazer uma ação curta, mas muito potencialmente de mudança muito forte. Mas ela leva segundos. E ela tem que ser feita muito próximo do problema que aconteceu. Você não pode adiar, você não pode deixar as coisas fugirem Então, tudo aquilo que foge daquilo que é esperado e que precisa, que esse desvio, né, comportamental precisa ser visto pela pessoa, precisa ser feito o mais rápido possível. Então, e tomar certo cuidado com o quê? Com a forma. Por quê?
As pessoas elas respondem muito mais à forma do que ao conteúdo. Então, ela às vezes até concorda com o chefe, mas se ele falou ríspido, se ele falou de um jeito que ela não gosta, ela descarta o conteúdo e fica brava. E ela fica pé da vida e não aprende. E se fecha e coisas desse tipo. Então, assim, se o líder aprender, né, a forma de fazer, mas saber o que precisa ser dito, mesmo que for da forma errada, mas que precisa ser dito para dar uma chance da pessoa se aprimorar, você vai descobrir que são apenas segundos. As ações boas de um bom líder é uma coisa, viu o desvio, já tem uma ação para ser tomada e é uma coisa muito rápida. Então, dizer que não tem tempo é basicamente porque a pessoa não entendeu nem a importância e nem sabe fazer. Porque não é demorado. Então, assim, é extremamente importante, precisa aprender, precisa tomar consciência da importância e da mudança que precisa fazer, focar em aprender, leitura e assim por diante, mas é sempre perceber que as ações são feitas no dia a dia e de uma forma pontual e leva segundos. Então, assim, dizer que não tem tempo é basicamente fugir da responsabilidade. Perfeito. Então a gente falou muito do comportamento, comprometimento, resiliência, foco, né? E aí você deu essa amplitude geral. E falamos de liderança também, né? No fundo, óbvio, galera, a gente está falando aqui muito amplo, né? A gente não está se aprofundando em nada. Mas quem quer entrar no mercado ou quem quer se recolocar, né? Que você daria de dica, digamos assim, a pessoa deve fazer, como é que ela deve se comportar, enfim. Dá um overview aí. Maravilha. Então, assim, quem está atrás de se recolocar e assim, é muito importante, óbvio, né? Pega lá o seu LinkedIn, né? Renove e mostre as suas contribuições que você fez para a sua empresa, né? Não foque só na função que você tem, mas quais foram as realizações, quais foram os projetos que você fez. Então, ajude a pessoa a entender quem é você e o que você já fez, né? Quando você vai responder, por exemplo, para uma vaga em específico, dá uma lida, né? Quais são os requisitos da vaga. Então, se você tem essa experiência, dá uma mexida no seu currículo e evidencia para a pessoa os aspectos que são relevantes para aquela vaga. Quanto mais fácil você colocar, maiores as chances de ir numa triagem, porque ninguém gasta mais do que 20 segundos numa triagem, se não for feita eletronicamente. Se for feita eletronicamente, né, nesses GUPs da vida e assim por diante, joga essas palavras em qualquer parte do seu currículo, a ferramenta eletrônica acha. Se for feito visualmente, manualmente, se você não deixar fácil, ninguém vai achar. Tá? Então, quer dizer, esse é um aspecto importante de falar. Agora, um outro aspecto é se contrata ou não uma empresa de recolocação, se você estiver, né, procurando emprego. E, cara, isso é uma grande... Assim, desculpa as empresas que trabalham com isso, mas é uma grande bobagem, é um dinheiro desperdiçado. Por quê? Porque o que eles eventualmente vão fazer, que alguns nem fazem esse tipo de trabalho, é começar a perguntar para você quais são as empresas que te interessam. Por que raio que você não pode fazer essa pergunta para si mesmo? Descobri que são X empresas. Tá, então beleza. Agora procura, né, no LinkedIn as pessoas que você conhece que trabalham, ou alguém que conhece alguém que trabalha nessa empresa. Peça para que ela te coloque dentro de um processo seletivo, para ela faça uma indicação e coisas desse tipo. Cara, é isso que é o trabalho de um processo ativo de buscar emprego. Né? Então, assim, se você fizer isso, você vai fazer 1000 vezes melhor do que qualquer empresa que faria por você. E ao invés de ficar disparando currículo para todo lado também, né? Porque muita gente faz isso, né? O currículo padrão sai tirando para todo lado. Né? Exatamente. Aí pega uma vaga de estágio e o cara tá lá com uma formação de PhD e aparece um cara de estágio ali. Você fala, não, e o cara tem um currículo assim que ele manda para uma empresa de engenharia de projeto, manda para uma construtora, que manda para uma coisa de instalação hidráulica, de reforma. É o mesmo currículo, manda para tudo quanto é lado, né? E não tem foco, né?
e dá a sensação de que ele só está buscando um salário. É. Não tá querendo ali uma questão de profissão. Quando faz isso, é a pessoa que você fala, tá panfletando. Exato, panfletando. Então, assim, é um cara muito sem foco. Então, se você quer ter foco, a gente está falando de foco, então prove isso também na questão da sua recolocação, né? E tem alguma coisa no currículo que eu tenha... Assim, porque no fundo, eu vou ser sincero aqui, quando eu trabalhava, olhava currículo, se o currículo é muito extenso também, o cara pode até ter experiência e ter um currículo extenso, mas para o primeiro emprego, cara, uma página, né? Uma página basta ali para coisas gerais, né? Porque se for muito extenso também, eu acho que no processo seletivo ele talvez não capte, né? Eu não sei. Depende muito do tipo da vaga, né? Então, assim, se é para um cargo muito alto e coisas desse tipo, né? Vale a pena, mas desde que você faça a primeira dica que eu dei, né? Coloque os pré-requisitos, né? De uma forma bem evidente, bem mais fácil. Porque alguém vai se dedicar a toda aquela informação importante da carreira e assim por diante, se você já foi atraído para aquela pessoa, para aquele currículo. Se não, não vai dar, esquece, você vai olhar e fala, não achei, tá um monte de informação, não achei, virou, esquece. Você vai ter 10 segundos de possibilidade. Não, ou palavra-chave, tá. Agora eu dou realmente atenção para aquela pessoa. Então, esse é o aspecto. Então, mas a pessoa está em estágio, 3 páginas, você fala... Você está no lugar errado. Não, beleza. Marcos, tem mais alguma coisa que você tenha para falar aí para o cara, no fundo, ter preparação, né, para entrar nesse mercado de engenharia? Alguma outra dica que você possa falar para o cara ter alguma sacadinha? Fala, putz, estou fazendo isso aqui errado, dá para melhorar aqui. Bom, se a gente está falando da entrada, né, bem do início, né, que tal um teste vocacional? Né? Eu acho que vale a pena, né, você gastar um tempo para descobrir e ferramentas que te ajudem a descobrir qual é realmente o mercado que você quer. Que a gente estava falando da dificuldade depois, se você quiser remoldar para outra área, para uma outra carreira e assim por diante. E perceber o seguinte, de que toda e qualquer carreira ela pode ser apaixonante, mas vão haver muitos percalços. Né? Não existe nada que seja fácil, simples de... Então, assim, é buscar entender o seguinte, qualquer carreira pode trazer essa sua satisfação. Né? Mesmo para quem já está meio pensando em mudar, se você mudar o seu foco e perceber, falar, cara, problemas eu vou ter em todas. Não desista e tente realmente encontrar quais são os aspectos mais importantes para você na carreira que você está. Tá? Então, assim, sabendo que perrengues vão passar em todas elas. Né? Então, eu vejo muito o aspecto de desistência que as pessoas têm. E ela precisa realmente perceber o seguinte, dá para ser feliz, e dá para ter satisfação e realização absolutamente em qualquer carreira. Né? Desde que você faça isso com compromisso, com foco, tudo isso que a gente falou, né, eu acho que vai funcionar. Acho que persistência é uma coisa, pelo menos eu posso falar por mim, que persistência é uma coisa que é fundamental dependendo de onde você está. Então, vim lá de baixo, fui persistente, fiz as coisas, você vai ter resultado, mas tem que ter foco e ser muito persistente. Assim, desistir, esquece, não tem desistir. Se você escolher um caminho, você tem que ir até o final, né, para ter o resultado. O resultado vem? Demora mesmo, né? Mas, todo dia é feliz? Todo dia é felicidade? Não, tem dia que é tiro, porrada e bomba. Tem semana que é tiro, porrada e bomba. Mas tem semana que, legal, e depois você vê o resultado, principalmente o resultado que você vê depois ao longo dos anos, você fala, putz, cara, eu fazia assim, hoje eu faço assado, é isso que é o mais gratificante, você não se comparar também com os outros, se comparar com você mesmo, né, quando você, eu no passado era assim, hoje eu no futuro sou assim, legal, isso eu acho que é bacana. Eu acho que as pessoas veem a gente aqui assim, né,
Fala o Marcos, eu, o Pita, assim, os caras aqui ficam dando uma de bonzão, falando, faz isso, faz aquilo. Mas é porque a gente já bateu muito a cabeça, né, Marcos? A gente já levou muita porrada da vida, já tomou muito não na cara, né? Já se fudeu muito. Então a continua, gente... né? A gente levanta e continua, né? Então, assim, hoje a gente chegou onde a gente tá, né? Todo mundo tá bem, tem suas famílias, tem negócio bem estruturado e tal. E não foi fácil, né? Foi muita porrada que a vida nos deu. Eu mesmo já, quando eu procurava estágio, eu mandei currículo para um monte de lugar. Nem me chamava para entrevista. Participei de muitos processos seletivos de empresa grande e não entrei. E hoje eu penso assim, eu falo, puta, graças a Deus, porque acho que eu tô muito melhor hoje como eu tô do que se eu tivesse entrado em alguns processos seletivos aí de empresas grandes. E acho que é importante as pessoas não desistirem, né? Terem foco no que querem fazer da vida. E é o que eu falo para todo mundo aqui, quando aparece uma oportunidade de emprego, cara, não fica pensando, porque a empresa tá me explorando, porque estão ganhando dinheiro em cima de mim. Não é isso, cara. Você tá tendo uma oportunidade de ter uma expertise, uma experiência profissional que você vai levar pro resto da sua vida, cara. Mesmo que você mude de área, assim, dentro da engenharia, né, óbvio. Cara, a experiência vai ser super válida para você, você vai levar aqueles conhecimentos pro resto da vida, você vai utilizar. Então, não fique com mesquinharia, né? Pensamento pequeno. Cara, viva intensamente o dia a dia, porque o maior beneficiado vai ser você, não vai ser a empresa. Sim. O conhecimento que você vai agregar, tudo, cara, foca no que você tá fazendo, que vai ser bom para você. Marcos, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Não sei se tem alguma consideração final, mas agradeço aí. Muito obrigado também pela oportunidade. Foi um momento bem bacana. Gostei demais. Foi demais. Vamos fazer mais vezes aí. Exatamente. Essa área de humanas aí tem muito campo aí pra gente explorar. Vamos conversar. Bora! Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido muito o conteúdo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Dê o like no vídeo. Valeu e até mais.